Bom, nós vamos abrir agora para a plenária. Lembrando que está sendo transmitido para os integrantes do GETISP e dos que participaram na oficina em julho na Escola Nacional de Saúde Pública, na ENSP, na oficina pré-evento da Abrasco. Bom, alguém da plenária gostaria de... Bom, meu nome é Paulo Lopes, eu trabalho na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, coordeno junto com o professor Messina a Rede Universitária de Telemedicina, um projeto que já tem mais de 10 anos e que tem associado a ela hoje 135 hospitais universitários, hospitais de escola, com 60 grupos de discussão. Feliz coincidência de eu ter um congresso amanhã e ter a mesa e poder participar. Estive presente lá a convite da Abrasco para a gente discutir o plano. Eu fico muito feliz, Francisco, daquela ideia de dar continuidade aos itens está sendo feito aqui na Bahia e mais feliz de eu estar aqui presente hoje, né? Eu tenho uma formação já de 20... Eu sou engenheiro, estou há 20 anos nessa área de tecnologia da informação e hoje, para mim, acompanhando a informática em saúde, a telemedicina, tanto pela Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, quanto na Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, eu acho que tem dois pontos críticos relacionados a essa questão da tecnologia da informação ou dessa questão mais ampla hoje que se chama saúde digital. É a formação de recursos humanos para trabalhar dentro desse contexto. E o segundo é este ponto aqui que eu acho crítico, que eu acho que está bem imposto, né? A gente costuma falar da segurança da informação, mas é muito mais amplo com isso, como disse o professor, tem a ver com o humano, né? No conceito, inclusive, do que ele entende como ética. A própria, por exemplo, Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, que fez o congresso na semana passada, mencionou isso, né? Ela tem um código de ética, mas mesmo entre os membros é muito pouco conhecido, né? Então, quando a gente fala de saúde, como o Francisco falou, que é interdisciplinar, né, eu fico feliz de ter uma bancada tão eclética aqui, mas, de fato, o que a gente percebe é que a gente está compartimentalizado. A gente percebeu isso um pouco lá no Pladitis, tá certo? Vocês trouxeram uma visão muito interessante da arquivologia, tá certo? Tem questões éticas, tem questões de segurança, né, da informação. Só fazendo um comentário aqui, o próprio CERT, numa palestra recente que fez, a gente está falando de segurança da informação, mas nós estamos esquecendo que todos nós aqui fazemos parte desse sistema, principalmente na hora que a gente coloca dispositivos conectados em rede. Há vários exemplos que demonstram que os nossos modems, que os nossos equipamentos médicos são falhos e não tem solução. Bom, algum questionamento? Eu acho como que a gente traz essas questões práticas para a questão do dia a dia dos profissionais de saúde, ou não dos profissionais de saúde, mas profissionais que trabalham com a tecnologia da informação, ainda que segmentado na área de saúde. Bom, eu vou passar para todos e já vou lançar duas perguntas que tem no chat. Né? Primeiro aqui como exercer a cidadania informacional no Sistema Único de Saúde. Isso foi direcionado para o professor Eduardo e para o Dante. Como a sociedade brasileira vai conquistar a liberdade de ser ética na atual conjuntura eleitoral? Eu? Já? Como exercer a cidadania informacional no SUS. Tá bom. Nós não somos muito bons de cidadania nesse país, né? Estamos aprendendo. Tem muito pouco tempo que a gente saiu da ditadura. Deixou marcas terríveis na sociedade brasileira, no desenvolvimento político, não é? Nós ainda estamos aprendendo. De lá para cá tivemos percalços enormes, né? Vários impeachments, mais de um pelo menos, e uma série de crises, e etc. Então, exercer cidadania precisa de um clima estável, não é? Educação plena, tá certo? Políticas sociais consistentes, de longo prazo,
que reduzam desigualdades, não é? Enfim, muita seriedade, muita responsabilidade, inclusive com a coisa pública, mas, sobretudo, democracia. Porque onde há cerceamento de liberdade, onde há violência, onde há um discurso da força contra o do consenso e do entendimento, não há democracia. Onde não há democracia, Estado de Direito, você não tem sequer a chance de exercer cidadania. No SUS, o SUS, para nossa felicidade, acho que o Constituinte foi sábio, a Constituinte também, de criar mecanismos de controle social, chamado. Não chegamos ainda à plenitude do seu funcionamento. Eu fui secretário de saúde por 4 anos, não é? O Conselho de Saúde de Salvador funcionava muito bem, uma boa base de representação. Tá? Mas, para você participar desses processos de controle social, você tem que ter informação, você tem que ter boa formação política, não é? Você tem que ter um nível de educação que lhe permita ter acesso a informações, a compreender as informações, para você poder exercer controle social. Mas, pelo menos, os mecanismos existem. As oportunidades existem. Você tem conselhos municipais, estaduais, Conselho Nacional, conferências nacionais há 4 anos para definir políticas de maneira absolutamente transparente, altamente representativa, sem falar nas comissões intergestores. Então, existem os mecanismos. Talvez nós ainda, como eu comecei a dizer no princípio dessa resposta, não estejamos muito preparados para exercer, mas temos que ser, estamos sendo preparados com o tempo, quebrando a cabeça aqui e ali, estamos sendo preparados. Agora, o detalhe é, na área de informação em saúde, há uma dívida, no meu entendimento, muito importante. O presidente vetou a agência, e eu concordo, os argumentos são frágeis, mas nossa experiência de agências no Brasil, ainda talvez merecendo uma avaliação mais ampla, mais aprofundada, revela uma certa... talvez elas não estejam exercendo plenamente e com independência o papel do Estado na regulação. Eu trabalhei na Agência Nacional de Saúde por 2 anos, portanto, eu sei do que eu estou falando, uma enorme influência do setor privado nas decisões das agências. Você pode pegar a ANEEL, se você quiser, não é? Você pode pegar a de aviação civil, você conhece a história, não precisa ser da saúde. Então, se é para nós criarmos uma agência reguladora que seja para a área de proteção de dados, que seja com controle social, que seja com conselhos sociais, com ampla representação social, de regulação, de fiscalização, que esteja acima, como é, por exemplo, o Conselho de Justiça, como são os conselhos de saúde. Se não for assim, eu acho que não deve criar mesmo, não. A gente deve amadurecer um pouco mais. É só para provocar a história da cidadania. Comentar um pouco a respeito do que Paulo Lopes comentou, né? Eu também estava lá no Congresso do Sucesso e vimos uma palestra muito interessante. Não sei se você ficou para a palestra de computação quântica. Nossa, foi sensacional o que a gente estava falando. Ele falou muito sobre essa coisa da disrupção. Tem uma coisa bem interessante que você falou algumas coisas muito apropriadas, né? E tem uma frase muito interessante que eu gosto, que não me ocorre aqui agora o autor. Amadores invadem máquinas, profissionais invadem pessoas. Então, e a gente costuma dizer que toda organização, né, a parte mais forte de segurança é o seu elo mais fraco. E o elo mais fraco
é considerado o ser humano, né? O ser humano, dentro das organizações, é considerado um elo fraco quando a gente está lidando e tratando com a questão do cuidado do dado, né? Do cuidado da proteção da informação. A gente falou aqui da questão de confidencialidade, de privacidade, de cuidados. Existem as questões relacionadas a, como você falou, funcionários ou pessoas não capacitadas para lidar com produtos ou soluções ou tecnologias para promover a proteção. O professor Galef, acho que comentou também sobre isso, né? Qual é as pessoas que lidam e manipulam com tecnologias e informações, né? Qual é a ética ou o suporte que essas pessoas têm para lidar com aquela tecnologia que vai promover, que vai executar um determinado processo ou até vai promover uma segurança em algo, né? Então, sim, falta capacitação de muita gente nesta área especificamente para lidar com tecnologias que executam processos que protegem dados ou permitem a proteção das informações, a manutenção da confidencialidade e, portanto, assegurando a privacidade das pessoas. E isso não é somente na área de saúde, né? Existe em vários segmentos. Existem alguns segmentos, algumas instituições que, por investimento, por condições de investimento, têm mais possibilidade de investir em capacitação, em tecnologias, processos, enfim, para melhorar os seus ambientes e, portanto, manter essa estrutura de uma forma mais adequada, e outras não, né? Concordo também com você quando você comentou sobre essa questão das... como se fossem ilhas de conhecimento ou ilhas de utilização de determinados processos ou soluções em separado, né? Que as instituições devam, de alguma forma, promover ações para intercâmbio de inteligências, intercâmbio de soluções, intercâmbio de tecnologias, para que a gente possa... Aquilo que eu apresentei, que eu falei sobre a criação de uma agência de cybersecurity mundial que aconteceu no Fórum Econômico Mundial de Davos, é exatamente para isso. É exatamente para promover essa interconexão entre agências, entre países, entre instituições. E eu percebo que isso falta muito aqui no Brasil, muito, muito. Eu estava falando mais cedo, se a gente vem para a área de governo, depois que eu trabalhei em banco, eu trabalhei 10 anos em governo aqui. Então, conheço um pouquinho sobre a ótica da tecnologia e da segurança das informações. O professor falou logo no início sobre a ausência ou falta da interoperabilidade de informações. Às vezes você vai para uma determinada instituição, aquilo que o senhor falou sobre o dado do nascimento de um ser humano não está relacionado com o dado do óbito. É uma fragmentação e a falta da interoperabilidade de soluções. Isso é proposital. Depois a gente discute. Então, só concluindo, então é bem pertinente a sua fala, que você comentou sobre a necessidade desse interrelacionamento, a necessidade da produção desse conhecimento, dessa discussão diferenciada em diversas áreas, né? Obrigado, Pedrosa. Esse foi um ponto que eu comecei a falar na minha fala e deixei incompleto. Essa fragmentação é proposital. Opacidade das informações, né? Essa opacidade serve a propósitos. Serve a propósitos políticos, serve a propósitos do mercado, serve a interesses que são alheios às necessidades de saúde das pessoas e da população, né? Governos se incomodam muito com informações em saúde. Informações de saúde tira votos, não é? Derruba candidatos. Desastres sanitários, tipo Zika, uma tragédia sanitária
considerada maior ainda do que a talidomida. Vocês conhecem a história da talidomida? A microcefalia por Zika é uma das maiores tragédias sanitárias que aconteceu porque nós não conseguimos controlar a reprodução de um mosquito, porque as condições ambientais são ruins, porque na nossa cidade 60% das pessoas vivem em condições subnormais de habitação. Mas gestores ficam muito incomodados quando os epidemiologistas, os sanitaristas, conseguem fazer o linkage para mostrar, por exemplo, quais são as principais causas de mortalidade infantil. Isso dá arrepios. Então, fragmentação de sistemas, opacidade de dados, dificuldade de acesso à informação, é proposital. Se não é por má fé, é por incompetência. Eu ainda acho que não é o nosso problema a incompetência. Portanto, eu fico com outra opção. Antes de passar para os demais da mesa, seguindo chegou mais uma pergunta, aliás, tem várias perguntas, mas aquela anterior para os demais, né? De Lara. Na atual conjuntura polarizada, dividida, como falada pelo último expositor entre a cruz e a bala, com ameaças à ordem democrática, como vêm as potencialidades de efetiva respeito à privacidade? Foi a primeira pergunta que foi feita? Qual foi a primeira mesmo? Porque eu não tenho essa memória de elefante, né, eu não tenho ainda. Olha, a gente precisa estudar um pouco de história da humanidade para entender isso, certo? Para a gente não ficar na ilusão de que estamos agindo corretamente. O ser humano é definido como um ser humano, como uma espécie bélica. Isso já vem sendo estudado há muito tempo. Ele é um produtor de conflitos o tempo todo. Então, para você gerir a mudança disso, para você desenvolver uma outra perspectiva, é preciso um outro investimento que ainda é futuro. Então, não tem uma resposta para uma coisa dessa. É um problema humano, de comportamento. Certas pessoas, elas são fascistas e elas não têm consciência disso, certo? Outras pessoas não são, elas já têm uma consciência mais evoluída. Talvez hoje, exatamente, são assumidas, é isso. Outras, a maioria não... A maioria, quando o Hitler chega ao poder, quando ele chega ao poder, quando, digamos, se deflagra esse processo do nazismo, as pessoas queriam pensar na pátria, queriam pensar numa coisa forte para a vida delas, só que elas esqueceram que o mundo é um pouco mais complexo, né? Então, a mesma coisa, a história se repete. Para que a história não se repita, a gente deveria escutar mais e ter mais atenção com o outro, mesmo quando o outro está dizendo uma coisa que eu não concordo. Esse acordo precisa ser aprendido na educação, né? Numa educação que não existe. Não existe essa educação dialógica, de escuta e de respeito. Então, não vejo muita saída, não. Eu vejo muito confronto pela frente, muito sangue se desenhando aí, no horizonte da imaginação humana. Infelizmente, por incapacidade humana de compreensão mais profunda, né? E porque as pessoas acham que vão resolver na base do grito, questões são muito mais complexas. Então, é tudo a sociedade em que vivemos hoje é uma sociedade da não-verdade, se diz. Sociedade da não-verdade significa que qualquer argumento ele deve valer pela sua repetição, e não pela consistência que ele tem em relação aos fatos. Então, vivemos um mundo em que as pessoas, pelos argumentos, querem ganhar as disputas, e não pela investigação e pela compreensão profunda e mais complexa das coisas. Estamos longe disso. Nosso povo é muito despreparado, ele foi pego de açoite. Daqui a pouco nós vamos estudar como foi manipulada essa eleição.
para a gente entender isso. Mas isso está já chegando, mas vai chegar mais adiante. Quando já aconteceu a catástrofe, a gente vai começar a investigar quanta manipulação na rede está havendo, e que é assustadora, que não é nenhuma novidade. Quer dizer, informações estão nas mãos de quem? Enfim, quer dizer que não tem saída. Encontramos uma terceira via, essa terceira via é uma via que exige uma evolução espiritual muito elevada. Estou falando no nível de Cristo, estou falando no nível de Mahatma Gandhi, estou falando no nível de pessoas dessa altitude, para que você pense numa superação desse estado bárbaro de coisas. Mas a barbárie, ela espreita as nossas almas desde sempre. O nosso verniz de civilização é muito frágil. Ele pode se romper a qualquer instante. Está se rompendo pela imbecilidade das pessoas. As pessoas, elas não sabem que são imbecis coletivas, a maioria delas, né? Me perdoe. Qual é a pergunta? Todas. Está no nível de exigência incompatível com a minha condição humana. Espera aí. Não, mas pegando a questão da autonomia e de cidadania dentro do SUS, não é? Eu acho que eu concordo integralmente com a fala de Eduardo Mota, do professor Eduardo Mota, e existem determinados mecanismos dentro do Sistema Único de Saúde, que é um sistema absolutamente avançado e revolucionário na perspectiva da afirmação da cidadania e da autonomia, que eles estão intencionalmente esquecidos, não é? E essa questão da gestão, da capacidade de gestão da autonomia populacional, ela está colocada não apenas nos conselhos municipais e estaduais, mas principalmente nos conselhos locais e distritais. São estruturas pensadas para serem paritárias entre usuários do serviço e, né, profissionais do serviço. Né? Na época que o professor Eduardo estava na Secretaria Municipal de Saúde, nós tínhamos o Conselho Local de Saúde na unidade de Santa Cruz. Claro que acabou. Assim que eu saí, acabou tudo. Então, infelizmente, né, não é uma piada. Há indícios. Então, assim, há uma intencionalidade, sim, não é, de descortinar esses espaços, que são espaços de exercício de cidadania e de aprendizagem, porque a autonomia também se aprende. Não é? A minha vivência também de Conselho Municipal de Saúde, ela é trágica na perspectiva da falta de qualificação dos aspas, conselheiros, até para entenderem as armadilhas propiciadas pelos gestores, né? Na época, o presidente era o padre André Celtin, né, que era um belga maravilhoso, fantástico, ele já está em outro plano. E, assim, sistematicamente, nós que tínhamos um pouco mais de esclarecimento, desarmávamos as bombas, que era assim, a pauta era colocada com 24 horas, e aí a gente tinha de decodificar tudo para, na cena, explicar o que estava acontecendo e as implicações. Então, assim, é um exercício cotidiano que é antagônico em relação a tudo que está, não é? A fragmentação, a anomia, não é? O isolamento, não é? E eu diria, além do isolamento, existe uma coisa de hermeticidade, não é? Proposital, não é? Não há essa coisa da disponibilidade, não é? Porque, inclusive, isso tudo implica em relações de poder, não é? E nosso ethos é um ethos violento, é um ethos escravocrata, não é? E nós não podemos esquecer isso, não é? Então, a gente teria de desconstruir completamente essa história para construir, não é? Para nos reconstruirmos na perspectiva da solidariedade. Não é? E é esse movimento. Esse é um desafio cotidiano para todos nós. Não é? Porque a coerência está na prática, não está no discurso. Não é?
por aí. Tá. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui discutindo, né? Eu acho que a situação é complexa, claro, óbvio, né? E, portanto, a gente precisa, eu acho que, olhar todos os possíveis pontos aonde o nosso olhar alcança, porque, infelizmente, não alcançamos todos os pontos que deveríamos alcançar, né? Porque somos limitados como humanos, mesmo que estudemos bastante, mesmo que, né? E aí eu coloco várias configurações ou vários cenários que em confluência, né, talvez tragam várias situações que em confluência tragam esse panorama que a gente discutiu, que o Paulo está discutindo, todo mundo discutiu. Outro dia eu estava vendo na televisão, foi perguntada para a assessora de imprensa do IBGE, em momentos eleitorais, se pelo menos em momentos eleitorais, se algum político ia ao IBGE consultar dados em relação aos sistemas sanitários, né, esgoto, água tratada e tal, e aos sistemas sanitários das cidades. E ela ela falou, né, para a televisão que as únicas pessoas que consultam esses dados são os pesquisadores. Que raríssimo um político vai ao IBGE consultar dados para fazer, em todos os níveis, deputados, vereadores, presidentes, governadores, prefeitos, né? E aí, conjugado essa informação com a informação de que talvez o nosso sistema de representação política não represente toda a totalidade, todo mundo sabe disso, né? Só você analisar qual é o perfil dos nossos políticos com o perfil demográfico, social, cultural, informacional da nossa população, e você vê que nossa população não está representada lá. Então, você tem agregando a isso, você tem também um panorama de serviço público onde você não tem avanços, não tem avanços de gestão incorporando novas formas de fazer coletivo. Onde você pode estar discutindo colaboração, uma pedagogia mais colaborativa entre as pessoas, onde você pudesse estar trabalhando com hierarquias, menos hierarquias. Então, você tem avanços, estudos na área de gestão, né, pública e privada, onde você pode conseguir derrubar ilhas, tentar diminuir um pouco os muros entre as ilhas. Então, se você coloca tudo isso em perspectiva, você vê que a situação é complicada. Então, você tem elites cruéis, né, que mantêm o sistema representativo que não representa o perfil da população. Você tem, por isso, políticos profissionais, políticos, na verdade, que só defendem seus interesses particulares, muito circunscritos nos mercados ou nos sistemas onde eles estão. Você tem, com isso, um arrasta-arrasta, né? Um enxugar-gelo. Né? E, agregando a isso, é um olhar antropológico do ser humano, porque o ser humano ele vai sempre se conformar, né? É a onda, né? Ele vai sempre seguir uma onda, ele vai sempre buscar conforto. Então, toda vez que você pensa em avanços, você tem que pensar, na verdade, em poucos, né? Que vão avançando e você vai... Então, a questão é muito complexa. Como é que a gente, então, lida com um avanço real de uma promoção de saúde para a população num panorama político, num panorama de sistema de representação, num panorama onde você tem as gestões públicas ainda extremamente atrasadas, hierarquizadas, sem disseminação de informação, sem capacitação das pessoas, sem a autonomia das equipes. Enfim, a situação é complexa. Acho que muitas discussões para a gente encontrar alguns caminhos, né? Bom, passo a palavra para o professor Gilian. Vamos lá, professor. Boa tarde a todos, meu nome é Gilian, eu sou estudante do doutorado de Difusão do Conhecimento e professor do Instituto da Ciência da Informação. Eu queria fazer um breve comentário e, ao final, fazer um questionamento. Professor Eduardo... Professor Eduardo Malta comentou da questão da assimetria de governamentalidade, né? De governança. E aí, onde o profissional de saúde sempre é aquele responsável por realizar os registros em saúde, né? E a professora Sumaia comentou
como resultado de uma apresentação de uma tese de doutorado, a questão da completitude dos dados, né, onde tinha uma grande preocupação em relação a isto, né? E aí eu tenho uma preocupação, e eu trago isso para a mesa, muito grande, voltada para a questão da preservação. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer parte de uma pesquisa junto com o professor Francisco Pedrosa, e nós estudamos a questão da gestão dos documentos nos hospitais e verificamos que os dados são extremamente críticos, né? Tanto em suporte papel quanto em ambiente eletrônico, né? E aí a professora Elba comentou da questão da segurança da informação em ambiente eletrônico. Ano passado, 16 hospitais na Grã-Bretanha foram atingidos por um ataque hacker, ficaram paralisados. Como que a gente fala em privacidade e confidencialidade sem antes falarmos da questão da preservação, né? E eu digo preservação porque a gente comenta da questão arquivística, que a gente não visualiza isso na grande maioria dos hospitais que nós estamos estudando, principalmente em relação aos critérios de gestão arquivística, né? A gente está falando de critérios de gestão, plano de classificação, tabela de temporalidade e aqueles voltados para os sistemas informatizados. Foi comentado aqui os repositórios digitais arquivísticos, os repositórios, os sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, né? E aí a professora de Direito, ela não está aqui, ela saiu, ela falou que daqui a 35 anos, a cada 72 horas, o nosso conhecimento será renovado, né? E aí a minha pergunta, e o professor Dante foi meu professor no doutorado e sempre provocativo, né? E aí, provocativo no sentido bom da palavra, professor Dante. A minha pergunta é, será que daqui a 35 anos nós teremos memória das nossas ações ou continuaremos não tendo essa memória, né? Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Evelyn, eu sou mestranda em Ciência da Informação. Então, eu tenho uma pergunta, na verdade, teria várias, mas uma pergunta direcionada ao Eduardo Mota, porque ele trouxe a questão do que muda após a LGDP, né? E em relação à PINES, o senhor falou que ela teria que ser revista em relação a todos esses novos aportes, né? E quais seriam essas novas revisões? Bacana, gostei dos comentários, das perguntas. Vou começar pelo que ela falou agora, que é mais direto. Veja, se você sai de uma situação, e aqui já foi colocado de maneira bem clara, de que nem as instituições tinham obrigações claras, precisas, estabelecidas em norma, relacionadas com os dados, os seus dados, os nossos dados, como também os deveres e os direitos dos indivíduos não estavam claramente estabelecidos. Você sai de uma situação de regulação quase zero para uma outra situação em que já se estabeleceram alguns critérios e alguns mecanismos, direitos e deveres, responsabilidades. Naturalmente que tudo que diz respeito, ou que disser respeito à área de dados e informações, deve ser revista. Então, eu trouxe aqui a necessidade de que, no próximo Plano Nacional de Saúde, 2019, no próximo ano, portanto, na próxima Conferência Nacional de Saúde, esse tema venha a ser incorporado, aí porque o GTISP, no seu terceiro plano diretor de informação e informática, já está discutindo essa questão. O Plano Nacional de Informação e Informática em Saúde, que é um outro instrumento importante, definidor de políticas na área da saúde, que, por sinal, já está caducando agora, ele já precisa ser rediscutido e reeditado, vai ter que levar em consideração também. Eu estou aqui pensando, por exemplo, que a próxima Conferência de Ciência e Tecnologia vai ter que trazer essa questão também. Então, é inevitável. Os avanços da base legal normativa, e uma vez que a gente dá um passo para frente, com todos os seus problemas e ainda questões talvez inacabadas, tudo mais tem que acompanhar, né? O que é bom que seja assim, né? Daí a gente evolui, a gente se aperfeiçoa.
Claro que cada vez que você tem que fazer essas mudanças, significa discutir com a sociedade, não é? Enfrentar necessidades de consensos, fazer acordos que permitam avançar até onde pode, politicamente é possível. Enfim, e isso não é fácil, não está dado. Tem que ser muita conversa, muito entendimento para se chegar a cada passo de avanço nesse sentido. Mas eu acho que estamos avançando. Desde a lei até o marco legal da internet, e agora, com a lei de proteção, nós avançamos, né? Bom, a pergunta e o comentário dele me deu oportunidade para falar de uma coisa que o Pedrosa tinha me incluído, não tinha incluído no meu tema, e que eu não falei, que é a questão da capacitação, né? E já se falou na questão de formação de recursos humanos ou de pessoas para essa área mais de uma vez aqui. Sempre que alguém olha o profissional de saúde diante de um problema do tipo completude dos formulários, qualidade da informação, quebra de confidencialidade e sigilo, aí alguém lembra, se precisa de capacitação, aí vai dar um curso, né? Bom, não quero dizer, até porque sou uma pessoa de escola, né? Embora agora na pró-reitoria, mas minha vida inteira de escola, não quero dizer que capacitação não seja necessária e importante. Mas olha em que condições trabalham os profissionais de saúde na ponta do sistema de saúde, que são as pessoas que preenchem os formulários, portanto, responsáveis pela captação primária do dado. Vê em que condições elas trabalham. Não estou falando do salário que essas pessoas recebem. Na sexta, eu não sei ainda se é sexta, mas até pouco tempo, na sexta economia do mundo. Veja que salário que elas recebem. Veja em que condições elas trabalham. Lá na Saramandaia, ou lá em Itapuã, onde eu moro, tem uma unidade de saúde. Vai lá. Vê lá em que condições os profissionais de nível médio, de nível técnico, trabalham preenchendo formulários dos bancos de dados dos sistemas nacionais de informação. Vai lá para ver. Depois que você for lá, você vai me dizer como é que você vai fazer a capacitação dessas pessoas. Tem certas coisas, para a gente não ficar se enganando, que a gente tem que olhar de frente com coragem. Precisa de capacitação? Sempre, claro. Você está atualizando, as tecnologias avançam rapidamente, já foi dito aqui. Você precisa estar continuamente reciclando, dando informações de maneira formal, de maneira pedagogicamente falando. Mas se você não cuidar da organização dos serviços, da qualidade do ambiente de trabalho, da qualidade da gestão que lá está, o indivíduo vai se capacitar e ele vai continuar preenchendo. Tem 10 mil formulários para preencher todos os dias. Tá? E gente zunindo no seu ouvido, cadê minha medicação, que não apareceu ainda? E o doutor que não me atendeu? No sol da Bahia, nas suas costas. Bom, precisa de capacitação, sim. Mas vamos precisar de muito mais do que isso. E eu recomendo, quem não conhece, unidades básicas de saúde, Salvador, na periferia da nossa cidade, que lá vá. Passe lá, para a gente poder conhecer como é que o dado de saúde é gerado. Em que condições ele é gerado. Que aí para a gente entender o ciclo todo. Não somos muito bons de preservação, não, meu amigo. Acabamos de queimar um dos maiores museus do mundo, todinho. Fogueirão de São João. Outra tragédia nacional. Desaparecimento do Museu Nacional. Então, a gente fala em preservação, a gente fala em preservação de memória, não é? Complicado. De novo, a sexta economia do mundo, nessa área, péssima. Nós precisamos melhorar. Eu acho que a lei de proteção de dados vai dar um empurrão, nem que seja na base, é obrigado a fazer, porque senão tem multa,
ou tem responsabilidades, ou tem consequências legais, ou pode ter, vai dar um empurrão nessa área. Acho que nós precisamos melhorar os nossos arquivos, melhorar o sistema, né? Quem entende disso gosta de ouvir esse negócio. Melhorar registros de memória, fazê-los mais transparentes, mais acessíveis, não é? Urgentemente precisamos, sim, investir muito em preservação, e aí, claro, segurança, por que não? Mas uma preservação responsável, porque agora, por exemplo, 10 anos depois de atendido, você vai lá e diz, eu quero meu prontuário. Onde é que está? Ah, não tem? Ah, queimou? Ah, tá. Vou lá procurar. Cadê a advogada? Já foi? A gente vai conversar. Tá? Vai mudar. Vai, apostem que vai. Alguém da mesa gostaria de fazer algum pronunciamento para finalizar? Eu concordo plenamente com o professor Eduardo. Os maltratados maltratam. Não tem como você discutir isso. O ser humano, quando ele não é considerado como ser humano, ele não tem como produzir valores humanos. Então, a gestão pública, ela passa por uma necessidade urgente, né, de rever procedimentos, de rever princípios para que possa entender isso. Não dá para eu não posso cobrar de um humano que ele produza valores humanos para os humanos que eles estão atendendo, se ele próprio, né? Então, maltratados, é a cadeia dos maltratos. Quem é maltratado, maltrata, depois maltrata. É só você ser mal atendido em algum lugar, vai num restaurante, é mal atendido, com certeza, você, sem querer, se você não estiver se vigiando, você vai maltratar alguém. Ou você vai deixar o seu papel lá, o seu lixo em cima da mesa, porque você foi maltratado, então você não tem obrigação de botar o lixo, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Bom, quem tem algum questionamento, eu solicito que registre por escrito, passe para algum de nós. Os que estão nos escutando por meio da internet, está sendo transmitido novamente, conto com a compreensão que nós saímos do ar em razão da queda de energia. Nós estamos aqui com uma função, como o professor Eduardo sinalizou, nós estamos construindo o terceiro plano de desenvolvimento de informação e tecnologia de informação para o Brasil, por meio, óbvio, da Abrasco. Isso daqui, nós estamos trabalhando a quarta dimensão, que é ética, privacidade e confidencialidade. Até o final do ano, pretendemos concluir a quinta dimensão, e faço das minhas palavras a palavra do professor Eduardo, que a questão da atenção básica da periferia, e não só da atenção básica, como também da atenção especializada e da alta complexidade, como o Gilian falou, nós estamos realizando pesquisa, nós estamos indo no interior, no estado, nos hospitais do interior, e como as informações são geradas, né, são acumuladas, registradas. Eu tenho as minhas dúvidas como essas informações são migradas para os repositórios de saúde do Estado brasileiro, que estão lá sendo acumuladas no nosso DataSUS. E, bom, eu quero agradecer a todos vocês, aos expositores, ao grupo, né, ao GPIC e ao GTISP, aos bolsistas de iniciação científica que estão aqui, ao Yuri, ao Chagas. Bom, não dá para nominar todos. Todos sabem que, né, estão aqui. A gente tem o pós-evento também. Estamos integrados no Congresso da UFBA, né, e Agora Brasil. Um tema de extrema relevância para o momento contemporâneo, atual, onde nós estamos ameaçados de preservação da memória não eletrônica, mas também analógica. E se eu estou aqui hoje, é porque eu fui gestor de hospitais e de clínicas e eu fui ameaçado com uma arma na cabeça, certo? E que levaram, por um médico, e que levaram todos os prontuários da unidade que eu era responsável. Bom, se eu estou aqui hoje, é para que essas questões, né, não aconteçam, principalmente quando se trata de registros de informações em saúde. Bom, eu agradeço a participação do grupo que está lá nos assistindo,
e dos que participaram da oficina em julho, né, no final de julho, na Escola Nacional de Saúde Pública, na Fiocruz. Bom, uma salva de palmas para todos nós, tá bom?